Eu espero que você esteja apreciando essas reflexões natalinas tanto quanto eu. Me ajude a promover nosso canal IBE Fortaleza, deixando o seu like, comentando, compartilhando. Nós agradecemos profundamente. Eu particularmente amo o Natal e tudo que está em volta dele. A mensagem, a criança, a troca de presentes, a partilha do coração, os sentimentos que brotam de forma muito mais espontânea durante o Natal e que também tantas vezes vai nos ajudando e nos motivando para o restante do ano, quando as estações mais difíceis ainda estão por vir. Particularmente, eu amo essa festa e eu já te envio aí um grande abraço por conta das festas natalinas e também te desejo um ótimo dia e uma ótima reflexão. Hoje, de forma muito especial, a reflexão está em João, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de João, ele, diferentemente dos outros evangelhos, ele traz essa palavra sobre o nascimento de Jesus. A palavra, o Logos, que agora se torna real, se torna pessoa na vida do menino Jesus. E há algo muito precioso que a gente precisa saber sobre o Logos, é que o verbo, ou essa palavra no grego é o Logos, não denota o Logos de Platão, que significava a ideia universal e absoluta, nem também a palavra de Filon, que identificava o Logos com a sabedoria de Deus. Logos, para João, o escritor do Evangelho, é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e também pelo seu sacrifício na cruz. Logos servia o termo de ponte entre o mundo grego e o judaico. Sendo Deus o Logos, é a perfeita expressão de Deus. A revelação no Antigo Testamento era perfeita, mas incompleta, e no Novo Testamento ela é perfeita e completa. Nós podemos ver isso em Hebreus 1 e 2, e eu faço questão de ler, porque é uma palavra preciosa para também nós memorizarmos, que faz essa ponte entre o Velho Testamento e o Novo. Ele diz assim, Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, como diz o texto, no passado Deus falou conosco através dos profetas, mas agora a palavra vem através do Filho que se fez carne e que está entre nós. O Verbo era Deus. Nós podemos dizer que o Verbo tinha e tem a natureza divina. Eu também quero chamar a atenção para o versículo 14 de João 1, quando ele vai dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero falar sobre essa graça que Jesus derrama sobre a humanidade, sobre todos os que
chegaram, que pediram, que clamaram, que o buscaram, e também de todos aqueles que ainda continuam buscando, pedindo, clamando, crendo, confiando. Ele é o mesmo, porque ele tem graça para derramar sobre a humanidade. E eu não poderia deixar de citar um dos grandes textos, que foi um dos textos que eu aprendi e memorizei mais rapidamente, que é Efésios 2:8, quando ele fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Então nós temos essa graça de Deus, esse presente de Deus derramado, que é um presente imerecido, que nós não merecemos, mas que pela misericórdia, graciosidade de Deus, ele derrama sobre as nossas vidas, e ele fez isso de forma muito graciosa em todo o ministério de Jesus. Em todo o seu ministério, Jesus então derrama essa graça sobre os que o buscam, sobre até aqueles que têm uma fé tão frágil, como aquele pai que disse que tinha fé, mas era uma fé que tinha incredulidade, que tinha dúvida, e mesmo assim Jesus cura o seu filho, liberta, transforma, restitui ao pai, para que o pai possa sim agora viver uma vida muito mais tranquila, muito mais andando na presença do Senhor com aquele filho liberto. A graça do Senhor é o que nos faz termos esperança de que jamais as nossas obras venham falar tão alto quanto a graça do Senhor, primeiramente derramada na vida desse filho que nasce e que é por nós, ele também se encarna por amor a nós, e com essa graciosidade ele vai derramar esse amor sobre todos nós. A Bíblia também diz que ele habitou, ele tabernaculou entre nós, e em Cristo nós vemos a realidade da glória divina, o zelo de Deus em se aproximar dos homens, mesmo esses homens e essas mulheres sendo pecadores. Essa graça é um presente de Deus, é um favor que nós não merecemos, mas que ele derrama sobre nós por graça, misericórdia e grande amor mesmo, socorro mesmo do Senhor, e a verdade dele está ligada à sua fidelidade para com a humanidade. Eu já caminho aqui para a conclusão desse áudio. Eu quero dizer para você que todos os dias, até o Natal, tem sido um desafio para mim garimpar os textos para trazer para você e para mim, para que nós possamos meditar nessa riqueza que é a festa natalina. Primeiramente, uma festa espiritual, foi como João entendeu, e ele inicia seu livro falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele continua entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele quer se tornar uma realidade na tua vida e na minha. Que assim seja, para sempre. Amém. Aqui quem vos fala é pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te desejo um ótimo final de semana, um ótimo dia e também uma ótima reflexão. Um grande abraço.